Você já leu um texto, compreendeu e mesmo assim errou a questão? Talvez o problema não esteja no texto, mas sim na interpretação do comando. Hoje eu vou te mostrar como o comando da questão define a estratégia de leitura na prova de linguagens do Enem e como isso pode fazer você ganhar tempo e acertar mais. Vem comigo, que nós vamos analisar 4 tipos de comando que aparecem com frequência na prova de linguagens. Antes de começarmos a analisar os comandos, eu preciso te explicar a diferença entre compreender e interpretar. Nós vamos precisar disso. Compreender é conseguir localizar informações que estão explícitas no texto. É saber explicar algo com as suas próprias palavras. É conseguir identificar qual é o tema do texto. Se for um texto narrativo, você saber dizer quais são os personagens, onde os fatos narrados aconteceram, qual é o conflito gerador da narrativa. Isso é compreender. Geralmente, quando uma questão versa sobre compreensão textual, a resposta correta é uma paráfrase do texto. O que é parafrasear? Parafrasear é saber, é dizer algo com outras palavras, ou seja, dizer a mesma coisa utilizando palavras diferentes, sinônimos. E agora, interpretar. O que é? É aqui que a onça bebe água. Interpretar é ler o que não está escrito. Como assim? Interpretar é ler nas entrelinhas, é inferir, é deduzir, é localizar no texto informações que estão implícitas, pressupostas ou subentendidas. Não sabe o que são informações pressupostas e subentendidas? Aqui no canal tem vídeo sobre isso. Vou deixar o link na descrição. Para concluir a diferenciação, nós vamos analisar juntos uma frase curtinha. Presta atenção. No recurso, o juiz ratificou a culpa do réu. Pergunta de compreensão. O juiz confirmou ou mudou a decisão? Quando a pergunta é sobre compreensão textual, geralmente ela envolve domínio vocabular, estrutura sintática, valor semântico de palavras ou expressões, mas tudo isso estará no texto. Respondendo à pergunta, o juiz confirmou a decisão. Por quê? Porque ratificar significa confirmar. Agora, qual é a interpretação possível dessa frase? O que é possível deduzir? É possível deduzir que o réu já havia sido condenado numa instância inferior. E o que nos permite fazer essa interpretação? Isso está escrito? Isso não está escrito. Mas nós podemos fazer essa interpretação porque há na frase uma pista linguística. Que pista é essa? O substantivo recurso. Observaram uma coisa? A interpretação, ela não pode ser qualquer uma. A interpretação tem que ser baseada numa pista linguística que o texto te der. Ok? Agora nós vamos começar a analisar os comandos. Primeiro do Enem 2015. Informações importantes. Quando você vai resolver uma questão, a primeira coisa que você tem que fazer é ler o comando da questão, porque a partir da leitura e interpretação dele é que você vai saber o que é que você tem que fazer. Então, antes de ler o texto, lê e interpretar o comando, ok? Outra informação importante. Quando no comando aparecer expressões como de acordo com o texto, conforme o texto, segundo o texto, você está diante de uma questão sobre compreensão textual. Observou? Lembra lá em cima o que é que nós falamos sobre compreensão textual? Quando a questão é sobre compreensão textual, geralmente a resposta, a alternativa correta, vai ser uma paráfrase do texto. Uma paráfrase ou uma palavra ou expressão que tem relação semântica com uma palavra ou expressão que está no texto, tá certo? Então vamos lá, vamos para a leitura do comando.
De acordo com o texto, inexiste distinção entre as artes produzidas pelos colonizadores e pelos colonizados, pois ambas compartilham O que o comando quer aqui? O comando quer saber por que o autor considera que não existe distinção entre a arte produzida pelo colonizador e a arte produzida pelo colonizado. É importante que você faça esse exercício. Leia o comando da questão e realmente extraia o que ele quer de você. Então, você vai para o texto sabendo o que você vai procurar, tá? Então, vamos lá. Como eu já li e respondi essa questão, nós vamos procurar a resposta no segundo parágrafo. Mas é claro que na hora da prova você vai ler o texto todo. Por quê? Porque eu só cheguei à conclusão de que a resposta está no segundo parágrafo depois que eu li o texto, né, gente? Então vamos lá, vamos procurar a resposta. Na verdade, não existe distinção entre a nossa arte e aquela produzida por povos tecnicamente menos desenvolvidos. Então, o autor está dizendo que não existe distinção, ou seja, não existe é sinônimo de inexiste. Entre a nossa arte, a arte do colonizado, a arte do colonizador e a arte do colonizado. As duas manifestações devem ser encaradas como expressões diferentes dos modos de sentir e pensar das várias sociedades, mas também como equivalentes. Está aqui o ponto. Equivalentes. Por que não existe distinção? Por que elas são equivalentes? Por resultarem de impulsos humanos comuns. Tá a resposta. Aqui está a resposta. Por que elas são equivalentes? Por que não existe distinção entre elas? Porque elas resultam de impulsos humanos comuns. A resposta vai ser uma paráfrase ou uma palavra ou expressão que tem uma relação semântica com impulsos humanos comuns. Então vamos lá para as alternativas. Letra A, suporte artístico. Tem alguma relação semântica com impulsos humanos comuns? De acordo com o texto, não. Nível tecnológico. Tem alguma relação semântica com impulsos humanos comuns? Também não. Letra C, base antropológica. Tem relação semântica com impulsos humanos comuns? Tem. Por quê? Porque a antropologia é a ciência que estuda o ser humano. Achamos o nosso gabarito. Então, nosso gabarito, letra C. Perceberam? Viram como questão de compreensão textual você acha a resposta no texto? Não pode viajar. Como e quando que uma questão será de interpretação? Quando o comando trouxer palavras ou expressões como inferir, deduzir, concluir, intenção do autor. Nesse caso, você vai precisar acionar o olho de Tandera, a visão além do alcance. Quem entendeu a referência entregou a idade. Mas vamos voltar. Nós vamos analisar o comando de uma questão de interpretação. Só que tem uma informação importante. Quando a questão é de interpretação, ela é também de compreensão. Por quê? Porque para interpretar, você precisa compreender, ok? Nós vamos analisar o comando de uma questão do Enem 2021, que diz o seguinte: no texto, os argumentos apresentados permitem inferir que o objetivo do autor é convencer os leitores a... Ó, nossa palavrinha mágica aqui. Inferir. Então, o autor do texto, ele argumenta para nos convencer de quê? Nos colocando como leitores, né? Então, ele argumenta para nos convencer de quê? Aí nós vamos ter que ler o texto com bastante atenção para perceber para que o autor argumenta lá no texto, para nos convencer de quê. Não se esqueça, sempre dê uma olhada na referência bibliográfica. Pode ser que ela traga alguma informação que te ajude na interpretação do texto. Ela sempre traz? Nem sempre, mas nós temos que fazer nosso dever de casa direitinho. Dar uma olhadinha lá para certificar se ela traz ou não alguma coisa que nos ajuda na interpretação. Ok? Então vamos para a leitura do texto. Reaprender a ler notícias. Olha, esse título, ele já nos diz alguma coisa.
Se o título é Reaprender a Ler Notícias, o autor considera que sabíamos, mas não sabemos mais, né? Vamos ter que reaprender. Vamos ver por que ele pensa isso. Não dá mais para ler um jornal, revista ou assistir a um telejornal da mesma forma que fazíamos até o surgimento da rede mundial de computadores. O Observatório da Imprensa antecipou isso lá nos idos de 1996, quando cunhou o slogan: "Você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito". De fato, hoje já não basta mais ler o que está escrito ou falado para estar bem informado. É preciso conhecer as entrelinhas e saber que não há objetividade nem isenção absolutas, porque cada ser humano vê o mundo de uma forma diferente. Ter um pé atrás passou a ser a regra básica, número 1, de quem passa os olhos por uma primeira página, capa de revista ou chamadas de um noticiário de TV. Há uma diferença importante entre desconfiar de tudo e procurar ver o maior número possível de lados de um mesmo fato dado o evento. Apenas desconfiar não resolve, porque se trata de uma atitude passiva. Olha aqui, ele está usando um argumento aqui, ó. Se você só desconfiar, não adianta. E ele explica por quê. Porque se trata de uma atitude passiva. Ou seja, ele quer nos convencer que nós não podemos ser passivos diante das notícias, dos fatos que nos são apresentados. Continuando. É claro, tudo começa com a dúvida, mas a partir dela é necessário ser proativo. Olha aqui, de novo, ele apresenta sua tese. É necessário ser proativo. Não podemos ser passivos, temos que ser proativo. Tá vendo? Ou seja, o que ele quer dizer com ser proativo? Ele está explicando aqui, ou seja, investigar, estudar, procurar os elementos ocultos que sempre existem numa notícia, tá vendo? Ele diz que sempre existem, procurar elementos ocultos que sempre existem numa notícia. No começo é um esforço solitário, que pode se tornar coletivo à medida que mais pessoas descobrem sua vulnerabilidade informativa. Então ele diz que todos nós, ele quer nos convencer que todos nós somos vulneráveis diante das informações que são apresentadas a nós. Perceberam? Então, lemos o texto e compreendemos. Quais são os argumentos que o autor apresenta? Ou melhor, ele apresenta os seus argumentos para nos convencer de quê? Ele quer nos convencer de que não podemos ter atitude passiva diante das notícias que nos são apresentadas, porque cada pessoa fala de acordo com as suas vivências, seus conhecimentos de mundo. Isso está escrito? Não está escrito, mas nós podemos interpretar dessa maneira porque tem pistas aqui no texto. Ele diz que cada ser humano vê o mundo de uma forma diferente. E se você vê o mundo de uma forma diferente, você vai externar isso naquilo que você fala ou escreve. Observaram? E ele diz lá no final, né, no último parágrafo, não podemos ser passivos, né? Só desconfiar não adianta, porque isso é passivo, nós temos que ser proativos. Nós temos que investigar. Quando ele diz, ou seja, investigar, estudar, procurar os elementos ocultos que sempre existem numa notícia. Gente, o que é isso? O que é ser proativo? O que é ter essa atitude de investigar, de estudar, de não aceitar como verdade absoluta a primeira versão de um fato? Ele diz que você tem que comparar, ver a informação de um outro lugar, ver a informação de um outro ângulo. Isso é o quê? Isso é ser crítico. Ele quer nos convencer a sermos críticos diante dos fatos que nos apresentam. Percebeu? Fizemos a leitura do texto, a compreensão e a interpretação. Agora fica fácil de achar a nossa resposta.
É claro que eu estou fazendo um movimento mais repetitivo, mais demorado, porque eu estou ensinando vocês a fazer a interpretação. Mas na hora da prova, você vai ter que fazer a sua leitura atenta, marcando as pistas linguísticas que o autor te dá, né? Indo armado, porque você já leu o enunciado, já viu lá, entendeu que é uma questão de interpretação, então você vai fazer o exercício mais rápido. Então vamos procurar a resposta. O autor, ele quer convencer o leitor a buscar em fontes de informação comprometidas com a verdade? Sim, ele quer, isso aqui é uma verdade de acordo com o texto. Só que, como ele te dá mecanismos para você buscar essas fontes de informações, é o quê? É ser proativo, é não aceitar como verdade absoluta, a primeira versão. Então, isso aqui está muito reducionista. Vamos para a letra B. Privilegiarem, ou seja, o autor, o objetivo dele é convencer os leitores a privilegiarem notícias veiculadas em jornais de grande circulação. Isso não é nem mencionado no texto. C. O objetivo do autor é convencer os leitores a adotarem uma postura crítica em relação às informações recebidas. Concluímos isso com a nossa leitura, não concluímos? Pronto, achamos o nosso gabarito e aí, ó, feliz da vida, matamos nos peitos. Ok? Agora eu vou te mostrar o comando de uma questão que muda completamente a estratégia de leitura. Vem comigo. Vamos direto para a leitura do comando. Nós vamos analisar uma questão do Enem 2014. Esse editorial traz uma leitura diferenciada de uma notícia veiculada no jornal. Tal diferença traz à tona uma das funções sociais desse gênero textual, que é... Então vamos lá. O que é mais importante aqui nesse comando? O que nós vamos grifar aqui? Ele está nos informando que se trata de um editorial e ele quer saber sobre sua função social. Quando o comando da questão te informa qual é o gênero textual e te pergunta sobre características desse gênero textual ou sobre sua função social, ele quer que você acione conhecimentos prévios que você tem sobre esse gênero textual. Então, aí o que é que você tem que fazer? Ler e interpretar o comando e procurar a resposta nas alternativas. Ah, Clara, nesse caso nós não vamos ler o texto? Nós não vamos ler o texto. Vou partir do pressuposto que você tenha o conhecimento prévio do gênero editorial. Tá, mas por via das dúvidas, eu vou explicar rapidamente função social e características do editorial. Então, o que é um editorial? É um texto opinativo, ou seja, é um texto do tipo argumentativo. Nele, o autor, ele vai falar, né, vai argumentar sobre um assunto relevante que está sendo amplamente discutido pela opinião pública. E mais, um tema que foi tratado por uma notícia ou por uma reportagem, por um texto no próprio veículo onde o editorial é publicado. Seja um editorial de um jornal, de uma revista, de um site da internet, esse editorial sempre vai tratar o quê? Presta atenção, editorial trata de temas relevantes que estão sendo amplamente discutidos e que foram tratados no veículo no qual ele é publicado, ok? Isso é um editorial. Então, vocês têm o conhecimento prévio sobre editorial. O comando da questão quer saber sobre função social dele. Então, aí, eu falei características. Qual é a função, a principal função social do editorial? O editorial, ele vai emitir o ponto de vista do veículo, do jornal, da revista, do site, da internet sobre esse tema relevante. Ele vai se posicionar em relação a esse tema relevante. Lembrando, o editorial não é assinado, não é a opinião do autor do texto, é a opinião do veículo de comunicação, ok? Então,
Pronto, estamos habilitados para procurar a resposta certa entre as alternativas. Vamos juntos fazer isso? Letra A. É função social do editorial apresentar fatos? Não precisa nem continuar lendo. Aqui, ó, nós já vamos descartar a letra A. Por quê? Editorial não apresenta fatos. Quem apresenta fatos é notícia. Reportagem também pode apresentar. B. Chamar a atenção do leitor para temas raramente abordados? Claro que não. O tema, ele tem que ser um tema amplamente discutido e que foi veiculado pelo veículo onde o editorial é publicado. Descartamos a B. C. Provocar a indignação dos cidadãos por força dos argumentos apresentados? O editorial pode fazer isso, dependendo do posicionamento do veículo, né, do jornal, dependendo dos argumentos apresentados lá. Aqui diz, os cidadãos podem ficar indignados sim, mas isso não é função social do editorial. Então, descartamos também a letra C. Letra D. Interpretar criticamente fatos noticiados e considerados relevantes para a opinião pública. Isso é função social do editorial. Achamos nossa resposta. Letra D. Nesse caso, gente, se você tem segurança, se você sabe sobre o gênero textual abordado no comando da questão, você tem segurança, você sabe, você não precisa ler o texto. Isso é o tipo de questão que vai fazer você ganhar tempo na prova de linguagem. Achou o gabarito, pronto, parte para o abraço e vai para a próxima, ok? Agora, nós vamos analisar outra questão que versa sobre função social do gênero textual, porém com uma estratégia diferente de leitura e resolução. A questão que nós vamos analisar é do Enem 2022. Vamos partir direto para a leitura do comando. O texto é exemplar de um gênero discursivo que cumpre a função social de... Nesse caso, a questão é um pouco mais difícil. Por quê? Porque o comando quer avaliar duas coisas: sua habilidade de leitura e interpretação e seus conhecimentos prévios sobre o gênero textual. Por que habilidade de leitura e interpretação? Porque você vai ter que ler o texto e deduzir qual é o gênero textual, porque isso não vai estar escrito no texto, tá certo? Então vamos lá. Como eu já li, já resolvi essa questão, eu vou direto para a leitura do último parágrafo, porque é lá que está a resposta. Porém, obviamente, na hora da prova, você vai ter que ler o texto todo, porque eu só cheguei à conclusão de que a resposta está no último parágrafo porque eu li o texto antes, né? Então, vamos lá. Nós temos que identificar o gênero textual e sua função social. Lá no último parágrafo está escrito: Helena é um filme sobre a irmã que parte e sobre a irmã que fica. É um filme sobre a busca, a perda, a saudade, mas também sobre o encontro, o legado, a memória. Um filme sobre a Helena de Petra e sobre a Petra de Helena, sobre o que ficou de uma na outra e, essencialmente, um filme sobre a delicadeza. Esse texto aqui é uma resenha crítica. Por quê? Porque resenha crítica é um texto que é um gênero textual que tem como função analisar criticamente outro texto, que pode ser um filme, no caso em questão, pode ser uma peça teatral, pode ser um livro, pode ser uma obra de arte, enfim. Então, resenha é o quê? É um gênero textual que fala sobre outro texto, analisando criticamente, tecendo comentários sobre outro texto. Definimos a função social, ou seja, identificamos o gênero e definimos sua função social. Então, agora nós vamos procurar a resposta. Letra A. Narrar. Já podemos descartar a letra A. Resenha não tem função de narrar. Tiramos fora a letra A.
B. Descrever por meio das memórias de Petra a separação de duas irmãs. Isso aí é o filme que faz isso, né? Não é função da resenha descrever. C. Sintetizar por meio das principais cenas do filme a história de Helena. Isso aqui poderia ser uma sinopse do filme, né? Sintetizar. Ou um resumo, não é uma resenha. Resenha crítica, né? Lembrando, gente, que existe resenha, que é resumo, né? E resenha crítica, são dois gêneros textuais diferentes. D. Lançar, por meio da história de vida do autor, um filme autobiográfico? Nada a ver. Lançar poderia ser uma peça publicitária, uma propaganda, né? Que vai lançar um filme ou que uma obra, um filme que ainda vai começar a ser apresentado. Letra E. É função social da resenha avaliar por meio da análise crítica o filme em referência. Isso é função social da resenha. Encontramos o nosso gabarito. Perceberam que quando a questão é sobre função social de gênero, nós temos duas modalidades de comandos que são frequentes no Enem. É um padrão. Ou o comando te apresenta o gênero textual e você precisa acionar seus conhecimentos prévios, os conhecimentos prévios que você tem sobre esse gênero, ou o comando da questão vai te levar para o texto para você ler, interpretar, identificar o gênero e ainda você tem que escolher a alternativa que fala sobre as funções sociais desse gênero. Perceberam? Você viu como o comando já define a estratégia? Antes mesmo de você ler o texto e analisar as alternativas, o comando já definiu o tipo de estratégia de leitura que você deve utilizar. A prova de linguagens do Enem não é só sobre conteúdo, ela é sobre compreender o que a questão está exigindo de você. E quando você entende a lógica dos comandos, você deixa de resolver questões por tentativa e erro e passa a resolver com estratégia. Porque no Enem não é aprovado quem sabe mais conteúdo, é aprovado quem entende como a prova funciona. E se você quer aprender a fazer a prova com estratégia, acompanhe o Proficiência Linguagens, porque aqui você aprende além do óbvio.